A AUNI, Aglomeração Urbana do Nordeste do Rio Grande do Sul, instituída pela Lei Complementar Estadual nº 10335 de 1994, é uma instância de planejamento e gestão regional que tem como finalidade articular e integrar as ações públicas de interesse comum da região, formada pelos 10 municípios que a integram: Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Garibaldi, Farroupilha, Flores da Cunha, Monte Belo do Sul, Nova Pádua, Santa Teresa e São Marcos. Formando uma região metropolitana na Serra Gaúcha, esse órgão vem para criar um ambiente favorável, buscando soluções regionais para as áreas de circulação regional, saneamento ambiental e habitação, além de um desenvolvimento sustentável em conjunto de uma região com afinidade. A UNI 2, subdivisão da região, conta com as cidades de Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Garibaldi, Farroupilha, Monte Belo do Sul e Santa Teresa, que serão as cidades aprofundadas a seguir. A cidade de Bento Gonçalves está localizada a norte, dentro da região AUNI 2. Tem área de 274 mil km², uma população de 115.069 habitantes e uma altitude de 690 metros. Sua principal atividade econômica é a indústria, que compõe 62% da economia local. Em segundo lugar está o turismo. Por último, o comércio e a agricultura. Dentro do segmento indústria, o setor moveleiro é a grande força da economia de Bento Gonçalves. É o maior polo moveleiro do estado. Merecem destaque na economia também os setores vinícola, metalúrgico, de transporte e frutícola. Na área vitivinícola, Bento Gonçalves destaca-se no cenário nacional como a capital do vinho. Por sua importância e pioneirismo na produção vinícola do Brasil, possui o título de capital brasileira do vinho. O Vale dos Vinhedos é o principal destino enoturístico do Brasil. Bento possui um entorno rodeado de vales e serras. Apresenta vegetação nativa no entorno e no interior da cidade. A paisagem natural se mostra presente como ponto turístico em trilhas ecológicas. A paisagem cultivada fica por conta das inúmeras vinícolas na região e a agricultura familiar, também atuante na plantação de videiras, que correspondem a cerca de 30% do território. A cidade possui características arquitetônicas distintas em suas regiões, sendo o Vale dos Vinhedos, onde encontram-se vinícolas, e o Caminho de Pedras, construções baixas de caráter históricos que remetem aos imigrantes que colonizaram a região, e o centro, com maior densidade populacional, encontram-se edificações mais altas, com predominância residencial e comercial. O setor industrial se desenvolveu ao redor das rodovias, afastado do centro urbano. Carlos Barbosa hoje em dia é um centro industrial importante, com ênfase na produção de artigos para cozinha, equipamentos elétricos, calçados, no setor moveleiro e na agricultura, a criação de gado leiteiro. Possui uma área total de 229.906 km², com 27.565 habitantes, sendo na zona rural 5.200 habitantes, 20,6%. Colonizada por imigrantes alemães e italianos da região de Vêneto e Lombardia, a cidade começou a se desenvolver em 1870. Predomínio de mata nativa, o entorno é composto por grandes campos e morros. Formada principalmente pela agricultura familiar e pela pecuária voltada para laticínios. Arquitetura diversificada, com edificações baixas de no máximo 5 pavimentos. Colonizada por imigrantes europeus, Garibaldi é hoje um município com diversidade econômica e cultural, rico de história e memória. Possui uma área total de 167 mil km², com 33.625 habitantes, sendo na zona rural 3.476 habitantes, e encontra-se a 613 metros de altitude. Formada por grandes campos e morros, serras, cachoeiras e pelo conjunto de mata nativa. A agricultura familiar e o cultivo de videiras é o predominante na paisagem, ocupando cerca de 20% do território. Arquitetura diversificada, com construções ecléticas, marcando a imigração italiana e francesa. As edificações predominantes são baixas. No centro, elas podem atingir no máximo 2 pavimentos para conservar o centro histórico. Os setores que se destacam na cidade e possuem muita importância são a Fábrica da Tramontina e as vinícolas. Farroupilha possui uma área total de 361.684 km², sendo apenas 40 mil km² de área urbana. Tem 69.542 habitantes e fica a uma altitude de 783 metros. Considerado o berço da imigração italiana no Rio Grande do Sul, a cidade é conhecida por ser a capital nacional da malha e também se destaca por ser o maior produtor de uvas moscatéis do Brasil.
Destacam-se as cachoeiras, como por exemplo o Salto Ventoso, que é grande ponto de turismo na região, mas que une a paisagem natural com a paisagem cultivada. Farroupilha é o maior produtor de uvas moscatel do Brasil, sendo assim sua área rural é bastante configurada por parreirais, o que acaba sendo um setor secundário que agrega a economia da região. Além disso, a cidade conta com lindas paisagens cultivadas que servem para turismo e lazer dos moradores. Como exemplo, temos o Parque dos Pinheiros e o Salto Ventoso. A paisagem arquitetônica da cidade é bastante variada, tendo no centro as construções históricas e edificações mais altas, de uso residencial e comercial. Nas áreas mais afastadas, as alturas diminuem, tendo a predominância residencial. A paisagem arquitetônica tem um importante papel para o crescimento econômico na cidade, através de seu turismo e de seu setor industrial. A cidade de Monte Belo do Sul está localizada a noroeste dentro da região Uni 2. Tem área de 69.598 km², uma população de 2.696 habitantes e 618 metros de altitude. Sua principal atividade econômica é a agricultura, que ocupa 75% da economia do local. As principais características da cidade são seus morros e colinas cercados pelo Rio das Antas e seus afluentes, o que lhe dá atributos de altitudes e clima temperado, tornando a vitivinicultura ideal para o local. O município é considerado o maior produtor de uva per capita da América Latina. A cidade é cercada pela mata nativa, com árvores de grande e médio porte. Encontra-se numa altitude de até 635 metros, fazendo com que seja rodeada de vales e montanhas no entorno. Tendo a agricultura como a maior fonte de economia da cidade, a sua paisagem reflete a isso. Cerca de 40% do território é destinado ao cultivo de videiras, além das diversas plantações familiares para consumo próprio. Em relação à arquitetura, as características da imigração italiana estão presentes no centro histórico da cidade. As construções são predominantemente de 1 e 2 pavimentos. A Igreja Matriz de São Francisco tem destaque na visão geral da cidade por sua altura. A cidade de Santa Teresa ocupa um território de 72.390 km² e tem população aproximada de 1.717 habitantes. Por ficar às margens do rio Taquari, a altitude da cidade é de 87 metros. Como principal atividade econômica, encontra-se a agricultura. A paisagem natural da cidade é o grande destaque dela, ocupando a maior parte do território, formada entre montanhas com grandes massas vegetais de mata nativa e o rio Taquari. O solo do Vale Taquari é considerado um dos mais férteis do mundo, o que o torna totalmente apropriado para plantações de parreiras, hortifrutigranjeiros e cana-de-açúcar presentes na região. A cidade possui uma arquitetura eclética trazida pelos imigrantes do norte da Itália. Os principais materiais utilizados são a madeira e a alvenaria, com predominância de edificações de 1 e 2 pavimentos. Podemos concluir que as cidades que formam a microrregião possuem características semelhantes e que se agregam num mesmo contexto de transformações políticas, econômicas e sociais. Tendo Bento Gonçalves como uma cidade mais desenvolvida e com maior número de habitantes, ela exerce maior influência sobre as outras cidades adjacentes, oferecendo maiores oportunidades de emprego, estudo e comércio para a população. Trocas constantes entre as cidades também é algo que podemos notar, como por exemplo, Santa Teresa e Monte Belo acabam sendo mais dependentes de Bento Gonçalves, já que quem mora em Farroupilha acaba tendo uma ligação maior com a cidade de Caxias do Sul. Carlos Barbosa e Garibaldi se assemelham na questão de território e economia, mas também dependem de outras cidades para sua subsistência. Por serem cidades que têm suas bases muito fortes na colonização italiana, se tornam locais de interesse para turistas e recebem grande fluxo de visitantes de todo o Brasil e exterior.